Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que foi lida, Senhor, neste instante. Eu quero te pedir, ó Pai, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e que agora, Senhor Deus, o Senhor fale a cada um de nós que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor, ó Deus, venha nos dar a Tua instrução, o Teu alimento, Senhor Deus, para que assim sejamos, ó Deus, edificados e transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No ano de 2006, foi lançado um filme chamado A Procura da Felicidade, tendo no papel principal o ator Will Smith. E nesse filme retrata a história real de Chris Gardner, um pai de família que passou por muitas dificuldades financeiras, tinha um filho pequeno, ele foi abandonado pela sua esposa, ele tentava ganhar a sua vida vendendo equipamentos médicos defasados, até então que ele entrou numa empresa como estagiário não remunerado, na esperança de ser efetivado e se tornar então um funcionário daquela empresa, entrando no mercado financeiro. Chris Gardner, ele passou por muitas provações e privações. Ele muitas vezes dormiu ao relento, chegou até mesmo dormir num banheiro de uma estação de metrô. Ele teve o seu carro guinchado, ele foi preso e no sonho nós vemos que ele chegou lá. Chris Gardner, ele alcançou o seu sonho. A mensagem do filme é essa: se você se esforçar, se você perseguir os seus sonhos, você chega lá. E de fato, na vida real, o verdadeiro Chris Gardner, vindo de baixo, se tornou um bem-sucedido empresário e palestrante motivacional. Parece que Chris Gardner encontrou a felicidade que ele tanto procurava. Se eu continuasse nessa toada aqui, falando de Chris Gardner e citando alguns versículos bíblicos fora do seu contexto, como o famoso tudo posso naquele que me fortalece, que inclusive está em Filipenses, eu não ia pregar aqui. Eu faria uma palestra coaching, e Deus me livre de fazer isso. Eu não farei isso de forma alguma. Mas é o que muita gente quer ouvir, inclusive ditos cristãos, que você consegue. Se você perseguir os seus sonhos, se você tentar, se você se esforçar, através do seu próprio esforço, das suas próprias qualidades, você chega lá e você será feliz. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que a verdadeira felicidade nós encontramos nos bens materiais, no dinheiro e naquilo que ele pode comprar? Será que a verdadeira felicidade nós encontramos nos relacionamentos? Será que a verdadeira felicidade nós encontramos em nós mesmos, no nosso próprio coração? Bom, Salomão foi um homem que teve tudo. Salomão foi um homem que teve riquezas, teve poder, teve mulheres, 1000 mulheres, diga-se de passagem. Salomão teve conhecimento, mas ele escreveu: tudo é vaidade. Salomão não encontrou alegria na sabedoria, no seu conhecimento. Salomão não encontrou alegria nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus bens materiais. Tudo é vaidade, tudo é como o vapor de uma chaleira. Ele passa, é efêmero, é rápido, é passageiro. Então as pessoas que buscam alegria em relacionamentos, em bens materiais, no dinheiro, em hobbies e em tudo mais que existe nesse mundo, em si mesmas, elas podem até por um breve momento terem alegria, terem felicidade, mas a sua felicidade será breve, ela vai acabar rapidamente
como vapor. E a Bíblia, meus irmãos, nos ensina, nos apresenta uma ideia completamente diferente de felicidade ou de alegria. E o livro que a gente encontra esse tema de forma bem condensada é justamente a Epístola aos Filipenses. Nos seus 4 capítulos, o apóstolo Paulo vai falar 16 vezes sobre a alegria, sobre sermos alegres, a alegrarmos no Senhor. Mas quem é Paulo para nos ensinar a respeito de alegria? Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Onde Paulo encontrou a verdadeira alegria que ele pode nos trazer, que ele pode nos ensinar essa verdadeira alegria? Bom, para isso a gente tem que voltar um pouco os 2 últimos sermões que nós ouvimos, nos 2 últimos domingos, que vai fazer nos entender melhor, que vai ser útil para a gente recordar quem foi o apóstolo Paulo. Há 2 domingos atrás, o missionário Maurício Martinez esteve aqui e ele pregou em Atos capítulo 9. E ele falou sobre a conversão de Saulo de Tarso. E Saulo, então, ele estava indo para Damasco para prender cristãos. Jesus, então, falou com ele ficou cego, ele foi para Damasco e ficou cego. E nesse meio tempo, Jesus falou com um servo dele chamado Ananias. E Jesus disse para Ananias para ir até a casa onde Saulo estava e impor-lhe as mãos, porque ele era um servo escolhido do Senhor. E Ananias achou aquilo estranho, porque ele sabia que Saulo era um perseguidor de Jesus, um perseguidor da igreja. E aí Jesus ele disse o seguinte para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Saulo de Tarso seria marcado pelo sofrimento. Domingo passado, nós falamos aqui em Atos 16, como começou a igreja dos filipenses. E lá em Atos 16, depois que Paulo, agora usando o seu nome gentílico, o seu nome grego, Paulo, ele começa a ensinar algumas mulheres, Lídia se converte, a igreja começa a se reunir na casa de Lídia, e Paulo, então, ele acaba sendo preso por expulsar um demônio de uma moça adivinhadora. Paulo ele é arrastado, ele é açoitado, ele é preso num tronco, e à meia-noite ele orava e cantava louvores. Então você vê que Paulo foi um homem marcado pelo sofrimento, foi um homem marcado por injustiças, foi um homem marcado por aflições. O que um homem assim tem a nos ensinar sobre a alegria? Ele não teve do bom e do melhor, ele não desfrutou dos prazeres da vida. Segundo o mundo, Paulo seria um fracassado, porque ele apanhava, porque ele era preso, porque ele era humilhado, e tudo injustamente. Era um fracassado, era um pobre coitado. Quem é esse homem para falar alguma coisa sobre alegria? O que ele tem para nos dizer a respeito da alegria? Pois bem, 11 anos depois de Atos 16, agora o pastor da cidade, da igreja de Filipos, é um homem chamado Epafrodito. Epafrodito vai visitar Paulo, e adivinha onde Paulo estava? Na prisão. Paulo então escreve uma carta aos filipenses falando, se lamuriando da sua prisão, se lamuriando dos seus sofrimentos? Não. Ele escreve uma carta falando sobre ser alegre, ser feliz, sobre a alegria. Mas não somente a alegria como um conceito, como um sentimento longe, mas como algo que é colocado em prática, como algo que era realidade na vida de Paulo. Mesmo preso, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo em aflições, Paulo era um homem feliz. Qual era esse segredo? Como Paulo encontrou a verdadeira alegria? É sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, encontrando a verdadeira alegria. E a primeira lição que esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, é que a verdadeira alegria está no serviço a Jesus. Pode ser paradoxal, pode ser contraditório, porque o mundo vai falar que os alegres, os felizes, são aqueles que são servidos,
São aqueles que recebem coisas, que recebem benefícios. A Bíblia nos mostra o contrário. A Bíblia nos mostra que a verdadeira alegria está em servir a Jesus. O texto começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo, ele saúda aquela igreja juntamente com Timóteo, apresentando-se como servo. Paulo aqui ele não se apresenta como apóstolo. Em todas as outras cartas, Paulo ele vai se apresentar como apóstolo, mas aqui não. Não precisava, não que ele não fosse apóstolo, mas aqui não precisava. Conforme nós vamos ver no decorrer dos próximos domingos, aquela igreja era uma igreja muito querida, muito amada por Paulo. Não que as outras não fossem, não que as outras igrejas não fossem amadas por Paulo, mas Filipos era especial. Filipos, Paulo tinha um carinho diferenciado. Então ele não precisa se apresentar como apóstolo. Ele diz Paulo e Timóteo. Paulo ele não ostenta aqui os seus títulos. Paulo ele se coloca em pé de igualdade com um pastor jovem recém-formado. Paulo aqui não diz, eu apóstolo, e Timóteo meu auxiliar. Não, Paulo e Timóteo. Nós dois estamos em pé de igualdade. Porque vejam, meus irmãos, não importa que cargo venhamos a exercer, não importa se o crente é um pastor, é um presbítero, é um diácono, se é presidente da SAF, se exerce algum cargo na igreja, se toca, se canta, todos somos servos. Deus nos deu dons diferentes, é verdade, ocupamos posições diferentes na igreja, é verdade, mas na verdade, todos servimos. Não importa se você está aí na frente, se você está nos bancos, se você está na porta, se você trabalha diante de todos ou nos bastidores, todos somos servos. E é isso que Paulo fala aqui, ele se coloca como um servo, mas não é qualquer servo. É interessante que essa palavra servo, na língua grega, a língua que foi escrita o Novo Testamento, é a palavra doulos. E doulos significa servo, ou uma outra possível tradução é escravo. E os escravos ou servos, eles trabalhavam de maneira involuntária. Um escravo não faz a sua própria vontade. O escravo não escolhe a hora de acordar, não escolhe a hora de dormir, não escolhe quanto tempo ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. O escravo está à disposição do seu senhor, do seu dono, da pessoa que o comprou. E, inclusive, a própria vida do escravo ou do servo está nas mãos do seu senhor, do seu dono. Se o dono quisesse, naquela época, meus irmãos, se o dono quisesse, ele podia matar o escravo. Era dele. Era uma propriedade dele, então ele podia fazer o que ele quisesse. Da mesma forma, aqui, meus irmãos, nós temos o apóstolo Paulo. Ele diz que ele estava a serviço de Cristo Jesus. Jesus havia comprado Paulo. Jesus havia comprado Paulo com o precioso sangue de Jesus, com o seu precioso sangue. O alto preço pago pela vida de Paulo foi o sangue derramado pelo Filho de Deus. Então Paulo ele se apresenta como alguém que pertencia a Jesus, que era uma propriedade, conforme escreveu Pedro, uma propriedade exclusiva de Deus. Então ele servia ao próprio Senhor Jesus Cristo, servos de Cristo Jesus. Queridos irmãos, Paulo nos ensina que a verdadeira alegria está no serviço ao Senhor Jesus, porque nós somos comprados por amor. Os servos do primeiro século e mesmo os escravos na história mais recente, eles eram maltratados pelos seus senhores, pelos seus donos. Jesus, de forma diferente, ele não nos maltrata. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele nos amou primeiro. Jesus, ele pagou pelas nossas vidas, não ouro, não prata, não moeda, não pedras preciosas, mas ele pagou com o seu próprio sangue. Nós somos comprados, pertencemos a ele, somos dele. Isso é um motivo de grande alegria. Na cidade de Filipos, eu falei isso no domingo passado, a cidade de Filipos era uma cidade onde moravam muitos militares, tanto militares na ativa quanto militares aposentados. A cidade de Filipos era uma colônia romana, ou seja, era uma mini-Roma. Tudo que tinha em Roma, tinha em Filipos, exceto o imperador.
Então os filipenses, eles eram orgulhosos, eles eram soberbos. Ser um militar do Império Romano era algo que trazia muito orgulho. Nos Estados Unidos, os militares também eles são reconhecidos e valorizados. O povo americano, até mesmo as crianças, quando veem um militar, quando veem um homem ou uma mulher com eles costumam usar aqueles bonés US Army, Exército dos Estados Unidos, ou US Navy, a Marinha dos Estados Unidos, eles pegam e chegam na pessoa, naquele homem, naquela mulher, e falam assim: muito obrigado por servir a nossa nação. Muito obrigado por servir a nossa nação. Os militares dos Estados Unidos, eles têm privilégios, eles têm linhas de crédito para comprar imóveis, para comprar carros. Eles são reconhecidos. É uma grande honra ser um militar nos Estados Unidos. Agora, honra maior, alegria maior do que ser um militar romano, ser um militar americano, honra maior do que essa é ser um soldado do Senhor Jesus, é ser um servo dele. Isso nos traz uma grande alegria, porque o Senhor, meus irmãos, não precisa de nós. O Senhor ele pode fazer todas as coisas do nada e sem nada. Ele não precisa de você. Não pense você que Ele precisa de você para realizar a obra dEle. Não pense de você que Ele precisa de mim para pastorear essa igreja, ou que Ele precisa de homens ou mulheres para trabalharem nessa igreja. Ele não precisa de ninguém, nem de nada. Mas nós estamos onde nós estamos, servindo-o como uma grande honra, como um grande privilégio. Isso nos traz alegria. É um privilégio você servir ao Senhor. É uma grande alegria você servir ao Senhor. E quando a gente serve, a gente se desgasta. Niccolo Paganini foi o maior violinista do século XIX, o italiano. Niccolo Paganini. E Niccolo Paganini, ele deixou para a cidade de Gênova, na Itália, o seu violino, para que ficasse no museu em Gênova. Só que com uma condição: que o seu violino nunca mais pudesse ser tocado. Somente ele tocou aquele violino. E ele, antes de morrer, deu o violino para a cidade de Gênova, e ele não poderia ser mais tocado. Só que os violinos eles têm uma característica. Os violinos, enquanto são tocados, enquanto são manuseados, a madeira deles, ela se desgasta, mas pouca coisa. Agora, se você pegar um violino e deixar guardado por muitos e muitos e muitos e muitos anos, aquela madeira vai apodrecer. O violino de Paganini hoje é um violino podre, uma peça de museu, porque nunca mais foi tocado. Os servos do Senhor, eles não devem ficar parados, de braços cruzados, como se fossem peças de museu paradas e imóveis. Mas os servos do Senhor, eles devem se desgastar no serviço ao Senhor. Devem ser instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Assim como um lápis. Você pega um lápis. Se você compra um lápis, você não compra um lápis para deixar guardado. Você compra um lápis para usar esse lápis. E à medida que você vai usando esse lápis, ele precisa ser apontado. A sua ponta vai ficando grossa ou a sua ponta vai quebrar. Então você precisa apontar esse lápis. E à medida que você vai apontando esse lápis, ele vai perdendo material, vai perdendo madeira, vai perdendo grafite e ele vai diminuindo. Quando você vê um lápis pequenininho, é sinal que aquele lápis foi muito útil, muito usado. Convém que ele cresça, disse João Batista, e eu diminua. Quanto mais o Senhor nos usa, é como um lápis. Lembre-se da imagem do lápis. Quanto mais você usa o lápis, menor ele vai ficando. E mais útil ele se torna. Quanto mais o Senhor te usa, maior ele fica, maior é a obra dele e menor nós ficamos. Isso é alegria. Porque mesmo que esse mundo, ele vai dizer que os felizes são aqueles que aparecem, são aqueles que enaltecem-se, são aqueles que têm os holofotes em si mesmos. Jesus fala, não. O Filho do Homem, Marcos 10,45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de serviço porque Ele serviu. E assim como Ele serviu lá em João 13, depois de lavar os pés, nós também devemos servi-lo. É interessante que as crianças, elas imitam os adultos.
filhos, elas motivadas pelo amor aos seus pais, elas imitam seus pais. Quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, há muito tempo atrás, eu me lembro que meu pai, ele sentava no carro, aquela Brasília que eu falei hoje de manhã, quem estava aqui de manhã, sentava no carro para dirigir e eu deixava no carro um rolo de fita crepe. O que eu fazia com aquele rolo? Aquele rolo era o meu volante. Então meu pai movia o volante do carro e eu movia junto, sentado no banco atrás dele, porque eu gostava de imitar o meu pai. Assim somos nós, meus irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, nós devemos imitá-lo. E veja, Senhor Jesus, ele esvaziou-se de toda a sua glória. Jesus, ele não veio a esse mundo com pompa, com orgulho, com soberba. Jesus, ele não veio a esse mundo e nasceu num palácio. E não, ele foi colocado numa manjedoura, no meio de animais, no meio de gado. Os magos foram procurar o rei de Israel num palácio, o palácio de Jerusalém, de Herodes, mas o encontraram num lugar completamente diferente. Jesus viveu uma vida humilde, simples e obediente ao Pai e finalmente morreu numa cruz como um criminoso, como um bandido. E ele fala para nós: tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Faz o que eu faço, ande nos meus passos, tenha a minha mente, fale as minhas palavras, sirva-me, porque se você fizer isso, você vai ser feliz. É o que nós vimos hoje de manhã na devocional da Escola Dominical, lá no Salmo 119. Que bem-aventurados são aqueles que obedecem à lei do Senhor. Você quer ser feliz? Primeira lição que esse curto texto nos ensina: sirva ao Senhor. Nós vimos lá em Romanos 6, todos servem, todos são escravos. Ou você é escravo do pecado e faz aquilo que Ele manda você fazer, ou você é escravo do Senhor e obedece às suas ordens. Segunda lição: a verdadeira alegria está em uma vida de santidade. Versículo 1, Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Paulo jamais foi um bajulador. Paulo não usava palavras lisonjeiras. Tudo que Paulo falava era verdadeiro. Se ele falava que aquelas pessoas eram santas, é porque de fato elas eram santas. Elas haviam aberto mão da sua velha vida e viviam uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. E o que é ser um santo? Santo é uma pessoa que foi separada por Deus para servi-lo. Está vendo a conexão com o serviço? Então, no Antigo Testamento, nós vemos que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo foi santo porque aqueles materiais que foram separados para a construção do tabernáculo foram separados do uso comum e santificados, consagrados ao Senhor. Então, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa que foi tirada do mundo, separada do mundo, pelo próprio Deus e para o uso dele mesmo. Foi escolhido por ele para o uso dele. Foi como nosso irmão diácono Alessandro orou. Nós somos eleitos, escolhidos. E ser escolhido é ser separado. Ser separado é ser santificado. Santificado para quê? Para ele. Lembra que nós falamos? Nós fomos comprados, nós pertencemos a ele. Nós somos dele. E meus irmãos, nós fomos separados deste mundo, mas nós vivemos neste mundo ainda. Ser santo não é viver numa redoma de vidro. Ser santo não é viver entre quatro paredes. Ser santo não é você viver num bairro só de pessoas crentes. Ser santo é ser diferente do mundo, mas continuar vivendo no mundo. Os santos, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Eles são forasteiros, eles são estrangeiros, eles são peregrinos que vivem no mundo, que têm a sua vida no mundo, que têm a sua família, têm os seus negócios, têm os seus bens, que estudam, que trabalham, que viajam, que têm a sua vida normal. Mas através da sua santidade, os santos, eles brilham à luz de Jesus.
Lá no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, entre os seus vizinhos, no mercado, no posto de combustível, onde você estiver. Pelo fato de você ser santo, ali você é uma luz. Ali você mostra quem é Jesus, o que Jesus fez na sua vida. Mas você não é daqui. A sua cidadania está nos céus. Você é um cidadão dos céus, um peregrino nesse mundo, para mostrar para as pessoas quem é o Rei dos céus, quem é Jesus Cristo. E vejam, meus irmãos, Paulo nos mostra em outras duas cartas, lá em Romanos 1,7, em 1 Coríntios 1,2, que nós somos chamados para ser santos. A santidade é um chamado, você não tem opção. Deus te chamou para aquilo. Quando você recebe uma convocação, você tem que ir. Você tem que ir. Nesse país, quando os rapazes completam 18 anos de idade, eles são convocados para quê? Para se apresentarem no serviço militar. Pode ser até que eles sejam dispensados, mas são convocados e no dia marcado, na hora marcada, eles têm que estar presentes no local indicado. É uma convocação. Se você recebe uma intimação judicial para estar presente num fórum, aí de você, se não for, você tem que ir. E assim é a santidade. Nós somos chamados, Romanos 1,7 e 1 Coríntios 1,2 dizem isto. Ser santo, meus irmãos, é parecer-se com Deus. Observe que nós lemos lá em Isaías capítulo 6 que os serafins, quem são os serafins? Serafins são seres angelicais, seres que vivem na presença de Deus, que assistem na presença de Deus e que são santos, eles não têm pecado. Mas eles não ousavam olhar para o rei, eles cobriam o rosto com duas de suas asas. E eles clamavam o quê? Um para o outro? Santo, Santo, Santo. E quando Isaías viu, Isaías disse o seguinte: ai de mim, estou perdido. Eu habito no meio de homens de impuros lábios e eu mesmo tenho os lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Ou seja, ver a Deus, um Deus santo, e você sendo pecador, é sinal que você vai morrer. Só que o que aconteceu? Um dos serafins pegou uma tenaz, pegou uma brasa viva, tocou nos lábios de Isaías e disse: o seu pecado foi perdoado. Agora você pode olhar para ele. E é isso, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Hebreus, que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem ser santo. Por que Deus aceita a sua oração? Porque você faz em nome de Jesus e Jesus te santificou. Jesus te fez santo. E agora você serve ao Senhor Jesus Cristo. Mas veja, eu quero te falar uma coisa. Ser santo, só é possível ser santo, olha para a sua Bíblia novamente, santos em Cristo Jesus. Lembra que eu falei da oração? Em nome de Jesus. Ser santo não é pelo seu próprio mérito, mas é porque Jesus te torna santo. Aqui em Filipenses, 17 vezes, Paulo vai dizer usar as expressões em Cristo Jesus, em Cristo ou no Senhor. O que isso significa? Que tudo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, o seu trabalho, os seus estudos, a sua vida, o seu casamento, o relacionamento seu com a sua família, os seus negócios, tudo que você faz tem que ser conduzido por Cristo Jesus. É Ele que conduz a sua vida, é Ele que te move. Você tem uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus, porque Jesus, diz lá Filipenses capítulo 2, versículo 13, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Não é por você, é por Ele. Mas ser santo, mais uma vez, não é ser uma pessoa sem pecado nenhum. Olha, eu sou santo, eu não peco. Não. Ser santo, meus irmãos, é ser separado deste mundo,
obedecendo ao Senhor, resistindo a Satanás, vivendo para Deus, brilhando a luz de Cristo neste mundo tenebroso através de nossas obras, e obras estas que são feitas com o auxílio de Jesus. Isso é ser santos. Mas vejam, ele diz assim, a todos os santos. Ser santo não é apenas para uma classe de crentes. Olha, aqueles são os santos. Aqueles são, eu acho que essa palavra é muito mal usada, eu vou usá-la daqui a pouco, são os puritanos. Eu gosto dessa palavra, mas ela é mal usada. Eu vou citá-la daqui a pouco de maneira correta. Aquele grupinho na igreja são santinhos. Olha como eles são santinhos, são até metidos, arrogantes. Não, Paulo fala, a todos os santos em Cristo Jesus. Todos os membros da igreja filipense eram santos. Não importa se você exerce ou não um cargo na igreja. Não importa se você tem 60 anos de conversão, ou 6 dias, ou 1 dia. Mas se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, todos vocês, todos nós, Paulo diz, somos santos em Cristo Jesus. Agora eu vou usar aquela palavra da maneira correta. Quem eram os puritanos? Os puritanos, meus irmãos, eram crentes comuns. Pessoas comuns, trabalhadores, sapateiros, ferreiros, agricultores, donas de casa, pessoas normais, como eu e você. Mas os puritanos, eles se diferenciavam porque eles tinham um alto padrão de santidade. Eram pessoas normais, comuns. Mas o padrão de santidade deles era muito alto. O que isso significava? Que os puritanos, eles conduziam a vida deles de acordo com a palavra de Deus. O casamento deles era de acordo com a palavra de Deus. O trabalho deles era de acordo com a palavra de Deus. A criação dos filhos deles era de acordo com a palavra de Deus. Os seus negócios era de acordo com a palavra de Deus. Então era um padrão elevadíssimo de santidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Os puritanos, de maneira diferente do que muita gente pensa, os puritanos, que eram, como eu te falei, cristãos, na maioria ingleses do século XVII, ou seja, então já vai aí 400 anos atrás, os puritanos, eles viam o ato sexual como uma grande bênção. Para os puritanos, o sexo era uma bênção, era algo muito bom. Dentro do casamento. Dentro do casamento. Para os puritanos, dentro do casamento, marido e esposa podiam com alegria, com prazer, desfrutar do ato sexual. Fora, não. Fora, não. Solteiros, não. Mesmo que fossem namorados, mesmo que fossem noivos, não. Dentro do casamento, era só marido e esposa, não com terceiros. Por que isso? Ora, é tão normal hoje em dia alguém pular a cerca? É tão normal hoje em dia jovens, adolescentes terem ato sexual? Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o sexo é uma bênção dentro do casamento. E é isso que os puritanos ensinavam. Por isso que o padrão de santidade deles era altíssimo. Eles iam contra o mundo. O mundo vai ensinar a gente, vai tentar mostrar para a gente que isso é normal, isso não tem nada a ver. Na faculdade, vocês que são estudantes universitários, vocês vão ouvir um monte de baboseira, não só dos colegas, mas dos professores também. Mas você como cristão, quando você é santo, você fala, não é o que o mundo diz, não é o que o meu professor diz, não é o que a televisão diz, não é o que as redes sociais dizem, não é o que os youtubers dizem, mas é o que a palavra de Deus diz, é o que Cristo diz. Santos em Cristo Jesus. E é para todos. Não importa quem você seja. Não importa se você tem cargo ou não na igreja. Inclusive, versículo 1 ainda, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Por que Paulo destaca os oficiais? Bom, vamos entender algumas coisas aqui. Paulo primeiro ele fala de bispo. O que era o bispo? Episcopos é a palavra grega. Os bispos, essa palavra episcopos significa supervisores. É alguém que olha atentamente, cuidadosamente.
Poderíamos traduzir também como pastor. É alguém que está olhando as ovelhas, prestando atenção nas ovelhas. Essa palavra ela vai ser usada em outros lugares da Bíblia para demonstrar quem eram os presbíteros, que é uma outra palavra grega, presbíteros. Então são palavras sinônimas. Então os presbíteros na Bíblia são aqueles que devem ser homens exemplares. Lá em 1 Timóteo 3:2 e em Tito 1:6, Paulo vai dizer que o bispo ou o presbítero deve ser irrepreensível. Em 1 Pedro 5:3, Pedro fala que os presbíteros são chamados de modelos do rebanho. Então os presbíteros eles são o padrão da igreja. Você quer saber como deve ser um homem santo? Você olha para um presbítero, você olha para um pastor. Isso é pesado para a gente, né, Wellington? É pesado. A gente tem que ser modelo, a gente tem que ser padrão. Os diáconos, pensa que é só para presbítero? Diácono também. Lá em 1 Pedro, aliás, lá em Atos capítulo 7, Pedro, quando reuniu a assembleia da igreja de Jerusalém para eleger os diáconos, ele disse, a primeira qualidade dos diáconos qual que era? Ser cheio do Espírito Santo. E você viu como é que foi a vida de dois diáconos, né? Estevão e Filipe. Eles não eram apóstolos, eles não eram presbíteros, eles não eram pastores, eles eram diáconos, cheios do Espírito Santo, pregavam com desassombro, evangelizavam, faziam missões. Então, quando uma igreja olha para os seus oficiais, presbíteros e diáconos, e veem nos seus oficiais homens santos, a igreja se torna santa também, porque os oficiais são o padrão. Se você, meu irmão, assim como eu, foi chamado por Deus para ser um oficial da igreja, Deus está dando para a gente uma responsabilidade gigantesca. Mas Ele dá da sua graça também. Ele dá da sua graça. Porque se Ele nos chamou, Ele nos dá condições para obedecermos o chamado. Pastor, é muito difícil, eu sei. Por isso você tem que orar todo dia, meu irmão. Você tem que se colocar de joelho perante o Senhor e falar, Senhor, eu tenho que ser padrão para minha esposa, para os meus filhos. Eu tenho que ser padrão para a minha igreja. Eu sou diácono da igreja, eu sou presbítero da igreja, eu sou pastor da igreja. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo, porque nós somos dele, servimos a Ele. Para que aí a igreja olhe para nós, meus irmãos presbíteros e diáconos, e fala, esses homens são exemplares, esses homens são santos, esses homens são como Cristo. Eu quero ser como eles. Eu quero ser como eles. Isso é motivo de grande alegria. Por quê? Porque quando você vive uma vida de santidade, você não vê a hora de ver o Senhor. Lembra que eu falei? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então você serve ao Senhor nessa vida em santidade, porque você sabe que quando essa vida acabar, você vai ver o Senhor. Isso não é grande alegria? Isso não é um motivo de grande alegria? O maior motivo? Servindo ao Senhor em santidade, você sabe que você verá o Senhor. Finalmente, meus irmãos, a terceira lição que esse pequeno texto nos ensina é que a verdadeira alegria, ela está, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. É o que diz o versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo encerra a sua saudação e as outras saudações das outras cartas, da mesma forma ele encerra com a graça e com a paz. E os cristãos, eles costumam usar essa saudação, né? Graça e paz, graça e paz. Só que muitas vezes, eu arrisco a dizer que a maioria das vezes, muitos cristãos usam essa saudação sem entendimento. É meio que mecânico. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Oh, graça e paz. Só que, o que é graça? O que é paz? Bom, a primeira coisa que o texto aqui nos mostra é que é da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que vem de Deus. É uma coisa divina, bendita, boa, eterna.
É uma saudação que só pode ser dada àqueles que também pertencem a Deus. Porque é Deus quem dá essa graça e essa paz. Mas o que é graça e o que é paz? Bom, primeiramente, nós fomos salvos pela graça. A graça é traduzida muitas vezes ou entendida muitas vezes como favor imerecido. Isso significa que você e eu não merecemos nada. Muito menos a salvação. Você não merece. Você é um pecador e eu também. Somos como Isaías, ai de nós, miseráveis pecadores. Paulo ele disse isso lá em Romanos 7. Miserável homem que sou. A ARA, a revista atualizada, ela usa uma palavra mais suave, né? Desventurado homem que sou. Mas a revista corrigida, mais antiga, era miserável. Quando você vai para a nova, a NAA, Nova Almeida Atualizada, voltou para o miserável. A palavra no grego é miserável. Sem Cristo você é um miserável. Sem Cristo eu sou um miserável. Sem Cristo nós não somos nada. Nada. Mas aí vem a graça. E a graça nos tira da miséria. A graça nos limpa. A graça nos perdoa. A graça nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Está entendendo o que é graça? Quando você saudar o seu irmão com a graça e com a paz, lembre-se da cruz. Você foi salvo pela graça. Você não é nada, eu não sou nada, a gente não é nada. Mas Deus, pela sua graça, nos tirou da miséria do pecado e nos fez filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que você no céu vai se assentar em tronos. Você vai reinar com Cristo. Quem somos nós? Vamos reinar com Cristo. Isso é graça, é presente de Deus. E paz? Bom, a paz, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Bom, se antes de eu ser salvo, eu era um inimigo de Deus, um pecador, merecia a morte, merecia o inferno, eu era inimigo de Deus. Paulo fala isso lá em Romanos. Uma pessoa que não é crente, ela não ama a Deus. Ah, pastor, mas tem gente que é tão boazinha, mas ela não quer saber de Deus na vida dela. Ela não quer obedecer a Cristo, ela não serve a Deus. Ela pode servir a outras coisas, ela serve o seu próprio coração, mas ela não serve a Deus. É inimiga. Só que Cristo salvou inimigos. Cristo morreu por inimigos. Cristo morreu por gente pecadora, como eu e como cada um de nós, cada um de vocês. E agora Deus não é mais o seu inimigo. Deus, ao invés de jogar a ira dele em cima de nós, Ele jogou a ira dele na cruz. E agora Ele olha para nós e fala, vocês são justos. Vocês não são mais miseráveis. Eu tirei vocês da miséria. Seu pecado foi perdoado, como aconteceu com Isaías. Você tem paz. Deus olha para você, meu irmão, minha irmã, e vê um filho. Por isso que quando a gente peca e a gente corre e ora, Senhor, eu pequei de novo, me perdoa. Deus não te castiga. É interessante uma coisa, é que Deus ele não castiga filhos. Ele disciplina. Por quê? Porque são filhos. E a disciplina, ela sempre visa a restauração. Quando Deus disciplina um filho, não é para machucar, não, às vezes machuca sim, mas não é para deixar o filho sofrer à toa, mas é para ensinar para o filho, olha meu filho, você vai passar por isso, mas eu quero te ensinar isso. E mais, além da paz com Deus que você tem, a própria carta aos Filipenses, lá no final, capítulo 4, vai dizer que nós temos a paz que excede todo o entendimento. O que isso significa? Lá em Filipenses 4, Paulo vai falar que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Você e eu vamos passar por momentos nessa vida muito difíceis.
de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. Mas mesmo nessas horas, se você crê no Senhor Jesus, você tem paz. É por isso que o cristão não entra em desespero. É uma coisa que a gente tem que aprender a não dizer estou desesperado. Porque o que é o desespero? Desespero é não ter esperança. É isso que significa a palavra desespero. É sem esperança. Eu pergunto a você, você é uma pessoa sem esperança? Se sim, então tudo bem, fique desesperado. Agora, se você tem esperança, então você nunca vai ficar desesperado, porque você tem a paz que excede todo entendimento. A coisa está feia, você está cheio de problemas, você está doente, você tem contas para pagar, você está passando por momentos muito complicados na sua vida, você está passando por sofrimentos, por angústias, mas Deus te dá paz. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Você acorda porque o Senhor te sustenta, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É isso que é ter graça e ter paz. Isso te dá alegria. Quantas pessoas tiram as suas próprias vidas por motivos diversos? Quantas pessoas não têm esperança por motivos diversos? Você tem paz. Não é que você não tem problema, você tem problema, eu também tenho, muitos. Mas Deus fala assim, eu te dou a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Esse é o grande motivo, é o terceiro grande motivo da verdadeira alegria. Se você serve ao Senhor, se você tem uma vida de santidade, se você recebeu a graça e a paz do Senhor, você tem alegria. A sua alegria não deve estar nas circunstâncias, a sua alegria não deve estar em relacionamentos, não deve estar em dinheiro ou bens, a sua alegria não deve estar em nada desse mundo, não deve estar em si mesmo, mas a sua alegria está em Cristo Jesus, a quem servimos, quem nos santifica e quem nos dá a sua graça e a sua paz. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.